Jesus. Poder no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouça aí, querido. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Cadeias são quebradas quando a tua boca louva ao Senhor Jesus. Por isso, quando você cantar esse refrão novamente, cadeias vão sendo quebradas na sua casa. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja onde tiver Satanás te acorrentando, cadeias vão ser quebradas. Mas não é porque ele está cantando, não. É porque você vai determinar no mundo espiritual. Cadeias sendo quebradas na sua família. Satanás não tem autoridade sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Mas eu quero que você creia nisso. Eu quero que você abra a sua boca e diga: cadeias quebrando. Mas pela fé, eu quero que vocês façam sim, num ato profético, cadeias quebrando, em nome de Jesus. Aleluia. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias sendo quebradas aqui nesta noite, Ouço pelo poder que há no nome de Jesus. quebrando. Em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas. Surgiu Aleluia. um exército, surgiu um exército, surgiu pra quê? Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias Quebrando. ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Há poder no teu nome, Senhor. Cadeias estão sendo quebradas aqui nesta noite, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus.
Assim como está escrito, meu Deus, na tua palavra, em Isaías 53, diz assim: pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, e era desprezado, rejeitado dos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, aleluia, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por isso, pela essa palavra que Jesus morreu naquela cruz, para que cadeias nessa noite fossem quebradas nas nossas vidas, e na qual ele levou consigo toda acusação de dívida, toda doença, toda enfermidade. Era para Satanás nos ter como cativo, mas Jesus veio, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, sem pecado, sem mácula, para que hoje nós pudéssemos cantar que cadeias quebraram diante do nome de Jesus. Louve ao Senhor, adore a Ele com a salva de palmas, porque Ele é digno de toda a adoração, de toda a adoração. Aleluia! Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouça, querido, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando, cadeias quebrar, 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 cadeias Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar, e ainda há de fazer nessa noite, que ainda não acabou. Glória a Deus por isso. Queria chamar a pastora Andréia, que será a profeta dessa noite, para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Paroli, você ainda fala que é só violão e bateria, hã? Olha para você ver, aleluia, por essas vidas maravilhosas. Glória a Deus. Deus, eu te louvo e te agradeço por essa irmã que o Senhor me deu. Eu brinco que ela é minha irmã mais velha que eu não tive, embora sejamos da mesma idade, mas o Senhor tem nos colocado aqui nesta igreja, para fazer a diferença, que seja hoje um divisor de água nas nossas vidas, que a palavra que sair da boca dela, que não seja ela, mas seja o teu Espírito Santo através da vida dela, assim como o Senhor já usou ela várias vezes, usa ela de uma forma sobrenatural hoje mais uma vez. Fique à vontade, Espírito Santo, guarda a vida dos seus filhos, do seu marido, de tudo aquilo que leva o nome dela, ó Pai, passa com teu sangue sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que leva o teu nome, sobre os seus animais, e usa, Senhor, de uma forma sobrenatural. Esse é o desejo do nosso coração, que ela venha se diminuir aqui cada vez mais, para que a tua glória resplandeça aqui neste lugar, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos mais uma vez, aleluia. Pode se assentar, igreja. Eu quero falar essa noite para você
sobre o relógio de Deus. O tema desse sermão nasceu 4 horas da manhã. E qual é o tempo de Deus para você? Eu quero te falar essa noite. Nós somos a igreja de Cristo. Então não abra mão dos sonhos que Deus te deu. Não abra mão da família que você tem. Não abra mão do seu casamento. De tudo que o Senhor tem te confiado. Você está aqui porque Ele te trouxe. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos o Senhor. Nós não podemos fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Tem muitas pessoas que resistem ao Senhor. Elas não conhecem a Deus porque elas resistem. A Bíblia diz para a gente resistir somente o diabo. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Há uma resistência, você de um lado, ele do outro. Mas tem pessoas que são resistentes a Deus. Mas por quê? Será que é o orgulho? Será que elas não precisam? São amantes de si mesmo? O Senhor coloca em nós, Ele começa a arder em nós, Ele queima em nós. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela opera em nós. O Espírito Santo, Ele desce como fogo. Esse fogo, Ele nos queima. Por que você veio aqui? Nós não sabemos escolher, nós não sabemos orar. Mas é porque Ele move em nós, é porque Ele fala através de nós. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse mesmo Espírito levou Jesus a encontrar com um amigo dele, que estava morto 4 dias. Um homem que já tinha bicho nele. Lázaro estava morto. E Jesus chega naquele lugar. E aquela atmosfera era de morte. E Jesus chama por ele. E ele chama ele pelo nome, fala: Lázaro, vem para fora. A vida chamou a morte. E a Bíblia diz que Lázaro saiu, eles tiraram, ele mandou tirar a pedra. Tira a pedra. O que tem sido pedra na sua vida? O que está te deixando longe de Deus, te afastando dele, que não deixa que você se renda a ele? Jesus chega e fala: tira essa pedra. E fala: Lázaro, o Senhor nos conhece. E Ele nos conhece a tal ponto que todos os nossos dias foram escritos no livro dele, antes da gente existir. E Ele conhecia Lázaro, amigo dele. E Ele chama Lázaro, Lázaro sai, todo enfaixado. E Ele pega e fala: tira as faixas dele. Quem tira as faixas de um morto é somente aquele que pode ressuscitar ele, aquele que é vida em nós. O autor da vida se encontra com a morte, ele fala: desatai-o, tira isso dele. Porque só Jesus pode fazer isso, porque o morto enfaixado, ele cai. Ele não tem equilíbrio, não tem fôlego de vida. Mas quando ele se depara com a vida que é Cristo, nada mais está preso. Os seus sonhos estão enfaixados? Você tem andado? Ou você tem sido morto? Como que está a sua vida? Eu fico tentando imaginar aquelas pessoas vendo um homem cheirando mal. Jesus fala: deixa ele ir. Nós estamos falando de um Jesus que está aqui. E Ele continua ressuscitando mortos. Ele nos ensina, nos coloca como pastores, mestres, líderes, diáconos, para ir tirando a faixa. Mas quem dá a vida é Cristo. Ele deu a vida por nós. Ele se entregou naquele madeiro sem reserva.
Tem pessoas que falam assim: eu vou para Jesus, pastor, eu já ouvi isso, já cansei de ouvir, mas eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de fazer isso, aí eu tenho que preparar para batizar. Ele te chama do jeito que você está, porque quem ressuscita mortos é Ele. A glória, a honra pertence a Ele, não pertence a homens. E eu fico vendo essa situação que devia estar passando no coração das pessoas, vendo um morto ressuscitando. E hoje não é em vão, não, é a mesma coisa. E tem pessoas que estão deixando tudo passar. Jesus tem curado, ressuscitado mortos. Mas muitos só ficam olhando, porque estão mortos. E não querem o autor da vida. Às vezes eu brinco com o pastor Nilton e falo assim, a gente prega muito para jovens, e ele fala assim: eu não tenho outra igreja, eu não tenho outra Bíblia, e quem te convence é o Espírito Santo. Às vezes as pessoas acostumaram a estar mortas, e o morto não sente nada, nada. Por isso que Ele deu a vida dele. Jesus deu a vida dele por nós. Você tem dado a sua vida para Ele? Você tem dado o seu tempo para Ele? O que passa na sua mente? Ele conhece seus pensamentos. O salmista disse e fala: Senhor, você me sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me livra. Quem pode nos livrar? Você precisa entender o seu tempo. Qual é a sua estação? Qual é a estação de Deus para você? Deus trabalha em ciclos, em tempos, em meses. Dia, à noite. O ano passado, quando eu estava em Belo Horizonte, eu ia ministrar para os novos obreiros. A gente ia treiná-los, todos eles. E a gente tinha reunido vários dentro de uma sala. E eu tinha muitas pessoas para atender e fazer quebra de iniquidade. E eu falei com o pastor Anderson: pastor, será que a gente pode pegar todas as pessoas que eu preciso fazer essas quebras de iniquidade e colocar ali? Pedimos autorização ao nosso pastor, Marquinhos. Ele falou: claro, pode sim. Mas um dia de madrugada, antes desse treinamento, eu estava ali prostrada adorando Ele. Porque é muito bom quando Ele te chama. E eu busco essa intimidade, que Ele me chama pelo nome. Ele chamou Lázaro. Ele pode te chamar, depende da sua fé. Depende do que queima dentro de você. Eu quero que Ele me queima por inteiro. Eu quero ter uma intimidade de filha para pai. E de madrugada Ele falou assim comigo: líderes. Eu falei: Senhor, não estou entendendo. Eu não entendi aquele tempo que Ele estava falando, o que Ele tinha. E Ele falou: líderes. Eu falei: Senhor, líderes? Como assim? Eu não estou entendendo nada. E Ele falou comigo dia 16 de junho. Eu tenho um caderninho que eu vou anotando. Eu não sonho. Mas quando Ele quer falar comigo, Ele fala através de sonhos, eu anoto. E datas também. E eu fiquei com aquela data, dia 16 de junho. E o meu pastor me procurou. O pastor Marquinhos falou assim: pastor André, vai ser uma bênção. Você vai ministrar para novos obreiros? Dava umas 40 pessoas dentro de uma sala. E ele falou assim: eu quero que você ministre para a igreja. Eu falei: não, para a igreja? É. Eu falei: meu Deus. Vamos colocar uma data nisso. E eu falei: eu já tenho uma data. Ele falou comigo dia 16 de junho. Eu achei que eu ia atender líderes. Eu não estava entendendo o tempo de Deus. Ele falou assim: não. Vamos colocar uma data, dia 12 de maio. Era o meu pastor. Aquele que tira as faixas de mim para me andar. E eu achei que não tinha problema. Eu falei: tudo bem. Pode ser dia 12 de maio. E ele me chamou num culto de sexta-feira e anunciou para a igreja: a pastora vai estar aqui
dia 12 de maio. E quando eu desci daquele altar, eu já estava descendo doente dali. E o meu coração estava se apertando, porque eu não estava entendendo a estação do tempo, do que Deus queria para mim. Ele tinha me dado uma data, dia 16 de junho. E eu falava assim: Deus, mas não tem problema, é 12 de maio, o meu pastor pediu. Jesus Cristo, igreja, Ele é o bom pastor. E a ovelha ouve a sua voz. E eu não ouvi a voz dele. E por achar que estava fazendo algo bom, eu aceitei essa data. E nós começamos a jejuar e orar, os intercessores, e apresentar isso diante de Deus. E eu comecei a ficar doente, muito doente, muito doente. Eu tive uma infecção de urina com cálculo renal. Melhorei. Passou uma semana, eu tive de novo. Eu melhorei. Passou outra semana, eu tive de novo. 4 vezes. Chegou um ponto que meu corpo estava ficando fraco. Eu falei: meu Deus, a tua palavra diz que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Eu estou sendo tocada. E numa quinta-feira eu ia ministrar no sábado para a igreja. Eu estava muito triste, muito abatida, muito doente, porque eu não estava respeitando a data que Ele me deu. Eu estava indo buscar minha filha na escola, e Ele falou comigo: Andréia. E eu parei o carro. Eis-me aqui, Senhor. E já me desabei. Meu coração estava doendo dentro de mim. Eu falei: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: você está doente. Eu falei: eu estou muito doente, eu não estou aguentando, eu não tenho força. E ele falou: eu te dei uma data. Você está doente. Eu falei: Senhor, me perdoa. E o Espírito Santo me fez orar: Pai, hoje eu volto para o centro da tua vontade. Pai, hoje eu volto para a rota que o Senhor me colocou. Pai, me perdoa, porque eu não vou ministrar mais. Cheguei para o meu pastor, orei muito por ele. Falei: pastor, não vou ministrar mais para a igreja. O quê? Não vou. Igreja, nos importa obedecer a Deus, agradá-lo de todo o coração. Para isso que nós estamos aqui. E eu comecei a buscar de novo essa data. E falei: Deus, dia 16 de junho. O que o Senhor tem? O que está no teu relógio? Me mostra, me revela. E fui para as madrugadas. E fui para o clamor. E ele falou assim comigo: procura o pastor da missão de Lagoa Santa. Eu falei: é mesmo? Eu tinha muita resistência. Porque eu não faço nada que o Senhor não manda. Eu passava aqui em frente, todo mundo falava: você mora na cidade? Eu falei: mas Deus não mandou. Tem 6 anos que eu moro aqui. E eu indo para Belo Horizonte. A gente fica aqui e atende depois do culto, porque é o que a gente ama fazer. E as pessoas falam: você atendia em Belo Horizonte? Eu falei: eu voltava de madrugada de Belo Horizonte. A glória é do Senhor. Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai, dói. Ai de mim se eu não fizer a boa obra do Senhor. Eu estava lá em casa e ele falou: procura o pastor daqui, domingo, você vai procurar ele. Eu falei: eu vou falar o quê? Ele nem me conhece. Você vai falar que você vai cuidar de líderes, que eu te enviei. Eu falei: meu Deus. E eu vim domingo. E o pastor Alexandre estava na porta. Eu falei: oi, pastor, tudo bem? Meu nome é André. E ele: minha irmã, tem mais de 2 semanas que eu estou te ligando. Eu falei: ah, que benção, pastor. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vim cuidar de líderes. E eu sentei e falei: hoje eu vou assistir o culto, aleluia, glória a Deus. Mas sabe quando você senta e fica ligada na direção do Espírito? Aí só senti um cutuco. Uma criança de 8 anos tinha ficado possessa no culto. E eu fui lá. E Jesus libertou aquela menina. Porque Ele é libertador. Ele quebra cadeias, Ele ressuscita mortos. Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele caminha conosco dia após dia. E Ele ainda diz que estaria conosco todos os dias, a todo momento. Até a vinda dEle, Ele está conosco. Ele caminha com a gente, igreja. Não é em vão a nossa fé, não é em vão a morte dEle.
porque Ele cumpre todas as promessas que Ele escreveu na Bíblia. E foi muito lindo o que Ele fez com aquela criança. E eu fiquei assim maravilhada. E o pastor falou assim comigo: semana que vem você volta, tem um jantar de casais. Eu falei: ai meu Deus, o que eu faço? É para ir? Falei com meu marido, ele: vão. E a gente veio, eu sentei ali. E sempre atenta à voz do Espírito, eu sou assim. E o Senhor falou comigo: o pastor quer falar com você. Eu levantei, falei: pastor, o senhor quer falar comigo? Eu mandei não sei quem te chamar. Falei: o que foi? Ah, irmã, eu queria ver, você poderia estar à frente do Ministério de Libertação? Eu falei: ah, não, pastor, isso é demais para minha cabeça, eu não posso não. Você poderia orar? Eu não estava entendendo a estação de Deus para a minha vida. O relógio de Deus, do que Ele queria. Eu falei: posso orar? Eu posso. E sábado eu fui embora e chorei a noite inteira. Eu já estava gerando tudo isso que Deus está fazendo entre nós. Nós somos gerados. A mulher, quando espera um bebê, ela demora 9 meses. Aquilo é gerado no ventre para cumprir a vontade de Deus. Meu marido falou: você não vai dormir? Você não para de chorar? O que foi? Eu falei: ele me chamou, eu não tem como. Ele falou: quem te capacita é Deus. Eu falei: Senhor, mas é demais. E eu comecei a chorar, falei: Deus, eu não tem como. Meu marido falou: por que você chora tanto? Você já ama essa igreja. Eu falei: meu Deus, eu já amo essa igreja. Esse amor vem do Pai. Porque Deus é amor, Ele nos ama de um modo sobrenatural, sem reserva. Ele não espera você estar limpinho, porque é Ele que te limpa. Ele não espera você estar curado de feridas, porque Ele é especialista em curar. Um dia Ele esteve no madeiro cheio de chagas e Ele levou sobre si. É isso que nós entendemos dEle. Meu marido falou: seu coração está ali, você está sofrendo pela igreja. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E o Espírito Santo falou de novo comigo: que dia que é hoje? Peguei e olhei, dia 16 de junho. Ele falou: líderes, vocês serão líderes naquele lugar. Eu sou uma bênção, né? Para não falar outra coisa. Que às vezes eu travo. Eu falei: Deus, eu preciso, fala de novo. Eu falei: o senhor vai ter que falar com o pastor Anderson. Ele liderava 70 obreiros, mais de 70 obreiros em Belo Horizonte. O senhor vai ter que falar com aquele baixinho. Vai ter que falar com ele. Se o senhor tem isso para mim, o senhor vai colocar ele ao meu lado, porque eu não sei. Como Arão, viu, gente? Eu não sei estar ali. Mas ele vai ter que falar comigo segunda-feira, tá, Senhor? Segunda-feira eu abro o meu áudio, tá lá o pastor falando: pastora, Deus falou para estar ao seu lado. Estou abrindo mão de tudo aqui. Eu falei: sério? Às vezes a gente esquece até da oração que a gente faz, mas Deus não se esquece. Aquele que te promete, Ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos, igreja? Aprender a estação, qual é o tempo, qual é o seu chamado. O que Ele está fazendo em você, e Ele traz sobre nós o tempo da aceleração do Espírito dEle. E Ele nos transforma, Ele muda a gente de pé para cabeça, e Ele move em nós, Ele faz assim, para colocar depois tudo no lugar. E às vezes a gente não entende, mas não é para entender, porque a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai. Esses são os nascidos do Espírito. Nós não olha, a gente não sabe nada. Nós dependemos totalmente dEle, do mover da palavra, do agir dEle. Nós precisamos ouvi-lo. Eu quero ler com vocês essa noite. Igreja, não é fácil estar aqui, mas é muito bom estar aqui. Quando você entende o seu chamado, quando aquilo te queima, quando parece que o seu coração, sabe, vai sair pela boca. Eu aprendi que
ministrar libertação, cura, se não tiver amor, não adianta mais nada. O amor é o maior dos dons. E esse amor procede dele. Ele tem que achar um coração aberto para que ele entre, para que ele coloque, para que ele transborde em nós amor. Amém? Nós vamos ler Marcos, capítulo 11, do versículo 12 a 14. Amém? Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca mais alguém coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus estava com fome. Ele viu uma figueira. E ele chegou perto dessa figueira. E ele viu que ela não tinha frutos. Mas ela estava ali com folhas. Era uma figueira. Jesus se manifestou na palavra, no ministério dele, como mestre, como pastor. Mas aqui ele está manifestando como um juiz. Ele está trazendo um juízo sobre uma planta, uma figueira. E eu fiquei intrigada com isso. Eu falei, meu Deus, isso é demais. E ele chega para ela e fala assim: nunca mais eu te amaldiçoo. Nunca mais nasça fruto de você. Não era o tempo dela dar figos. Sabe o que eu aprendo? Existem figueiras que não estão dando frutos. Mas elas estão verdinhas, com folhas. Mas não tem fruto. E a palavra diz que todo aquele que não der fruto vai ser cortado e lançado fora. Mas aquele que der fruto vai ser enxertado. Ele vai ser podado para que floresça, para que dê mais fruto. Existem pessoas, infelizmente, né, que se dizem que conhecem o Senhor, mas eles não vivem o que eles estão pregando. Essas pessoas parecem bonitinhas, verdinhas. Eu tenho às vezes curiosidade de ver o que as pessoas escrevem. Status, né? Acho que chama status do WhatsApp, porque eu sou de informática, só Jesus. E às vezes elas colocam assim: Deus é o meu maior amor da vida. Mas a realidade dela não é essa. A realidade dela é de uma pessoa ferida, mal amada, órfã, que não tem Deus como pai. Outros colocam, eles se expõem, a aparência parece bonita, feliz. Uma família toda linda, reunida. Eu não entendo isso. Mas quando você vai analisar, você fala, meu Deus, um quer matar o outro, isso não é família. Por que disso, igreja? Eclesiastes 8 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para o relógio de Deus cumprir em você. Se você está triste, chora. Um dia eu me derramei no altar, eu chorei. Dava para torcer minha blusa, mas eu me derramei diante dele. Porque ele está aqui. E depois do culto uma pessoa falou assim, pastora, você chorou demais. Eu falei, chorei, choro, vou continuar chorando. E se eu estou feliz, eu choro. Tem pessoas que estão vivendo uma máscara, se maquiando, para chegar diante dele, como se ele não te sondasse, como se ele não te conhecesse. A palavra não chegou na sua boca, ele sabe do que você precisa. Não se esconda dele. Ele te sonda, ele te conhece. Ele conhece a sua essência, ele escreveu a seu respeito.
A palavra diz que antes da fundação do mundo, todos os nossos dias foram escritos, antes mesmo dele existir os nossos dias. Aquilo que você faz, que você tem aptidão, Ele escreveu a seu respeito. Igreja, não se engane, vocês têm dons, têm talentos. Vocês têm o DNA do Pai cravado em vocês. Ninguém arranca isso de nós. Ninguém tira isso de nós, porque nós somos filhos amados dEle. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, a sua maior joia, para morrer por nós. Ninguém mais pode nos amar do que Ele. Você pode ter tudo, uma família linda. Eu tenho animais que eu amo, eu tenho filhos que foram gerados, sonhados, num monte, durante um ano. Eu tenho um marido lindo, eu tenho amigos fiéis, eu tenho vocês. Mas se eu não tiver o autor e consumador da minha fé queimando dentro de mim, eu não posso mais nada. Tem que arder, igreja. Nós temos que queimar por amor a Ele. O problema da figueira não era ter figos, porque não era o tempo de figos. O problema é que ela anunciava que ia haver figos. Deus não tem problema com a nossa honestidade. Ele tem problema com a hipocrisia do homem. Deus tem problema com isso. Porque Ele nos conhece. Como que eu posso falar, eu estou bem e não estou? Do que é que você tem vergonha? A Bíblia diz, não rasgue as suas vestes, não precisa disso. Rasgue o seu coração diante dEle. Fala com Ele. Louva Ele. Seja feliz na presença dEle, mas se entregue. De corpo, alma, mente, espírito, coração. Entregue todo o seu entendimento. Deixa Ele te guiar. O Espírito Santo em nós nos faz que venhamos mover com espírito voluntário. Isso é muito sério. Davi perdeu. Eu amo Davi demais. Meu irmão. Lá na glória eu vou falar assim, Davi, você é muito doido. Um homem segundo o coração de Deus, gente. E Davi tinha um espírito voluntário, pronto a obedecer, pronto a ouvir. Mas ele saiu do relógio de Deus, da estação certa que Deus estava na vida dele. Os reis estavam indo para guerras. E Davi foi dar um tempo do relógio, do tempo, da estação de Deus. E ele ficou na casa dele. Tudo bem que nós precisamos descansar. Às vezes a gente precisa parar, quem me para é só Deus, porque às vezes eu fico tão ligada, passando do limite, e Ele me para, Ele fala, para, você não é de borracha. Deus não parou Davi, Ele parou, e Ele estava em casa. Enquanto todos estavam guerreando, Ele estava descansando. E às vezes me entristece que Satanás tem entrado dentro das casas, saqueado. Ele tem destruído, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida. Ele encontrou com Lázaro, ele trouxe vida. E ele traz vida em abundância em todas as suas áreas. E tem pessoas que estão dormindo, descansando como Davi. Estão perdendo esse espírito voluntário dentro deles. Ah, pastor, o 10º louvor. Eu reconheço a presença dele? Não. Isso aqui é a nossa sobremesa. Almoço e janta é dentro da nossa casa.
Intimidade depende de nós. Quando Davi perdeu aquele espírito voluntário de Deus, de pronto a obedecer, as escamas dos olhos dele saíram e ele enxergou o que não devia. Aquela abençoada tomando banho. Quando você tira os olhos do relógio de Deus, quando você sai do centro da vontade do Pai, você começa a enxergar, sentir, ouvir aquilo que não está no coração de Deus. Ele caiu. Sabe o que a gente aprende? Nós precisamos vigiar mais. Vigiar cada vez mais. Não tirar os olhos de Jesus. Eu fiquei doente. Não foi legal ficar doente. Eu não estava aguentando mais, eu não melhorava. O médico falou assim, vamos ver se a gente faz uma cirurgia. Eu falei, não, doutor, cirurgia não. E eu falei, Deus, o que está de errado em mim? E o Espírito Santo me levou a orar. Você precisa orar sim, igreja. Deus, hoje eu volto para o centro da tua vontade. Porque se você saiu do centro da vontade dele, da estação, do tempo determinado, você pode pecar. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele guerreava. Tremendo. Você já viu que quando o estreito fica mais estreito, que tem dia que o caminho, né, é estreito, você passa até de lado. Quando as coisas ficam mais estreitas, quando você é perseguido, Davi foi perseguido por Saul. Ele buscou mais intensamente. Ele era mais crente, mais forte, mais ousado. Mas ele estava fazendo guerra o tempo todo. Deus te chama para guerrear. O Senhor coloca nas nossas mãos a espada dele, que é a palavra dele, que dissipa todas as trevas. Igreja, não é tempo de dormir. É tempo de guerrear. E começando por nossas vidas. Começando por nossa intimidade com o Senhor. Se Satanás arrancar de você a sua identidade, ele não precisa fazer mais nada, porque você se torna filho. Os satanistas, eles pregam que no mundo existe 3 raças. Os filhos da luz, que somos nós, na linguagem deles. Os filhos do fogo, que são eles. E os órfãos. Órfãos são aqueles que não querem Deus e não querem o diabo. Eles ainda pregam que o diabo, que o inferno vai ser monitorado por eles. Eles vão cuidar dos órfãos. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez a nova Jerusalém para o homem. Habitar na glória dele, sentar com ele, andar com ele, se alimentar com ele. Lá não tem luminares, porque é o poder dele que ilumina aquele lugar. Enquanto muitos estão aqui questionando Deus, perdem o espírito voluntário. Deus, eu vou. Quanto que eu vou ganhar de oferta? Isso me irrita. Isso é mamon demais para minha cabeça. Perderam o espírito voluntário, não amam vidas, não amam Jesus. Eu vou, o que eu vou receber? Eu vou pregar para quem? Primeiro eu prego, eu tenho que viver para mim. E depois para aquele que o Senhor colocar. Quantos adoradores? Esse culto eu não vou, é vazio. Eu quero aquele culto cheio, não é assim? Perderam o espírito voluntário, estão atrás de mamon, mas esqueceram que as ruas são de ouro. A gente nem liga para isso. E Deus coloca ouro em tudo, lá em cima. Porque a gente não liga para isso aqui embaixo. Por isso que nós vamos morar lá em cima. Nós não vamos perder esse espírito voluntário. Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós, foi dado por presente. Jesus falou assim, o Consolador virá até vocês. Ele está em nós, é promessa.
Nós não podemos cobrar para funcionar no corpo. Jesus falou: de graça recebei, de graça dai. Isso mata muita gente. Muito tempo eu fiquei muito... Senhor, essa pessoa não está bem, está em pecado. Mas as pessoas estão sendo curadas, Senhor, eu não estou entendendo nada. Ele ama o dinheiro. Sabe o que ele me falou? As pessoas não creem nele, creem em mim. Eu opero sinais por causa do meu nome, não por causa dele. Ele, eu vou cuidar. Não podemos tirar, a igreja, os olhos de Jesus. Quem quiser ofertar, que oferte, sendo usado, chamado, quando o Senhor manda. Até para você ofertar numa vida, você tem que orar. Até para você elogiar uma vida, você tem que saber elogiar. Tem pessoas que matam o ministério, matam pastores, falam assim: nossa, isso é demais. Um dia eu cheguei no acampamento de crianças. Já estou terminando, tá? E veio uma jovenzinha, tadinha. E às vezes eu chego depois que eu saio do meu trabalho, o acampamento já estava acontecendo. E sempre a pastora está em reunião na entrada do sítio. Eu cheguei e essa menina ficou eufórica, ela gosta de mim, amém. Melhor gostar do que não gostar, mas adorar somente a Deus. Ela falou assim: nossa, agora que você chegou, pastora Andréia, agora o acampamento vai ficar bom. Gente, eu tive que orar para não pecar. Falei: garota, vem cá, na frente dos líderes. Falei: vem cá. Eu faço assim lá em casa, viu, gente? Sou louca, eu tenho uma vara na mesa. Vão me prender? Tá aqui, ó. Eu falei: vem cá, você ama a minha vida? Todos os líderes olhando. Amo, pastora. Nunca mais chame Beuzebu para a minha vida. Adore somente a Deus. Eu estou aqui, sou pó, sou nada, nada, nada. Estou aqui porque Ele me trouxe. Se você tem alguma esperança em mim, você está lascada? Porque quem não pode faltar é Jesus. Não receba, igreja, esses elogios. São barganhas do inferno. Nós não fazemos por nós mesmos. Nós fazemos porque nós amamos. Tem pessoas que perdem esse espírito voluntário e falam: eu não vou porque é sexta-feira, eu não vou porque é longe, eu não vou porque lá vai estar quente, porque vai estar chovendo. Mas quando você é perseguido, você vai. Você fica aqui comigo até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã em gabinete. Tem que apertar? Não. Depende de nós. Depende de nós. Sempre que você perde o espírito voluntário, você dá preço a tudo. Você começa a agir como uma mercadoria. Quanto você cobra para ir ali? Se eu te falar, o preço é muito alto. Foi derramado naquela cruz do Calvário. Ninguém pode dar mais nada do que um sacrifício vivo de Cristo por nós. Ninguém pode pagar nada. Um dia, meu amigo Espírito Santo falando comigo, e eu choro quando ele fala. Ele falou: sabe por que você não se vende? Eu falei: por que, Senhor? Porque ninguém tem como pagar aquele sangue por você. Eu posso pagar. Jesus está voltando. Eu fico às vezes olhando para a minha vida e me sinto agraciada por Deus. Tem pessoas que questionam tudo. Questionam tudo. Deus, eu te buscava mais. Quando eu converti, eu li a Bíblia mais. E eu me sinto agraciada. Porque eu tenho tanta sede dele. Não estou falando isso para me gloriar. Mas eu não sei o que acontece. Eu não sei o que está acontecendo. Porque é muito bom estar com Jesus.
É muito bom você obedecer Ele, você ouvir Ele. Você fica triste, fica. Você chora, chora, mas Ele te consola. Ele enxuga seus olhos todas as lágrimas. E é muito bom servir a Ele. Tem pessoas que falam assim: quando eu converti, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Nós convertemos todos os dias para Ele. Nós convertemos o tempo todo para Ele. Igreja, é tempo de voltar ao primeiro amor. Eu não vou sair desse primeiro amor. Eu não vou sair. É um novo tempo, é uma nova estação, mas eu não vou sair. Eu escolho não sair. Que isso venha queimar vocês. Porque é muito bom sentir a presença dEle. E quando Ele vem, a gente se derrama. E nem pede mais nada. A gente nem abre a boca. Porque a gente se derrama no aconchego de um braço de um Pai que nos mima. A igreja, Ele fala conosco. Ele usa a natureza, Ele usa ímpios, Ele fala o tempo todo conosco, Ele não se cala. O desejo do meu coração, que hoje você venha voltar para o relógio de Deus. Voltar para o centro da vontade dEle. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, amém? Eu acho que eu nunca vou acostumar a estar aqui. E eu sou muito crítica comigo mesma. E quando eu vou ouvir as pregações, eu choro e falo: ai meu Deus, podia ser um pouquinho melhor, mas eu sinto Ele. Esteja no lugar que Ele te colocou. Amém? Eu saí da vontade dEle por causa de uma data, por achar que estava fazendo algo. Era bom, era certo, mas não era ali, era aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. Quando Davi pecou, saiu da estação certa de Deus, ele se arrependeu. Por isso ele era um homem segundo o coração do Pai. Falta em nós mais arrependimento. Tem que doer. E ele escreveu um salmo lindo, que eu amo muito, o Salmo 51. Eu queria que você se alimentasse dessa palavra. Diz assim: confissão e arrependimento. Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Vamos repetir? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha que lindo. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. E renova dentro de mim. Renova dentro de mim, Pai, um espírito inabalável. Pai, hoje, diante do tribunal do Senhor, nós voltamos para o centro, para a rota da Tua vontade. Pai, nessa noite, nós te pedimos, faz de novo, porque nós estamos aqui. Faz de novo, Pai. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire
segundo o coração de Deus. Eu me rasgo por inteiro, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na terra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. Do santo dos santos em outro lugar não sabe